cantem todos neste dia. A Páscoa da alegria, o Cordeiro imolado resgatou as ovelhas, o mundo libertou do pecado. Grandioso duelo entre a morte e a vida, a morte sucumbiu, foi vencida. Eis Madalena agora, que visitou na aurora, vê um sepulcro abalado e via Cristo ressuscitado. Os anjos afirmaram, as vestes mo provaram, o meu Senhor está vivo, da morte não será mais cativo. Nós vos damos testemunho da grande vitória, ó Cristo nosso Rei, nossa glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ressuscitou quem se fez imolar, qual Isaac na hora da cruz, obediente à vontade do Pai. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Seu sacrifício Jesus nos deixou, no memorial de uma ceia pascal, a ser por nós renovado na fé. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem de seu corpo pudesse nutrir, apresentado em seu nome no altar, com ele nele ressuscitará. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Atualizamos com vinho e com pão a nova eterna aliança de amor, que nos remiu o Cordeiro Pascal. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto a igreja esposa fiel aguarda o esposo que a santificou, celebrará seu mistério pascal. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos a festa com pão sem fermento, o pão da retidão e
Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos a festa com pão sem fermento, o pão da retidão e da verdade. Aleluia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos a festa com pão sem fermento, o pão da retidão e da verdade. Aleluia. A meus irmãos que a Galileia se dirija, lá me veres, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Ao nosso Deus, poder e glória e salvação, justos e verdadeiros seus juízos. Louvai o nosso Deus a todos os seus servos, todos vós que o temeis, pequeno ou grande. Aleluia, aleluia. Pois reina nosso Deus, Senhor onipotente, alegres, exultantes, demos glória. As núpcias do Cordeiro afinal são chegadas, ornamentou-se a esposa para o esposo. Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs. Nós, neste culto de quarta-feira, continuamos celebrando a Páscoa, continuamos nesse sentimento de grande alegria que move toda a igreja cristã ao redor do mundo, em torno deste grande acontecimento que é a ressurreição do nosso Senhor. E hoje nós vamos meditar a respeito desta realidade, que Jesus Cristo ressuscitou no domingo da Páscoa. Ele vive, e não só isso, Ele quer estar ao teu lado, Ele quer estar também ao meu lado. Desejo que Deus abençoe este nosso momento de culto, e nós vamos agora ouvir um louvor para iniciarmos este nosso culto de adoração a Deus. Linda Páscoa do Senhor, vem do céu um resplendor, é Jesus que ressurgiu e da morte nos remiu. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Vem, festeja em gratidão esta Páscoa, vem cristão, pois que Cristo a todos traz vida eterna em glória e paz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Aleluia, proclamamos
Nós iniciamos este nosso momento de culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somente a Ti, ó Senhor Deus, a Ti somente e não a nós, seja dada a glória por causa do Teu amor e da Tua fidelidade. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós queremos agora de forma humilde, ao iniciarmos esse nosso momento de culto, nos colocar na presença do nosso Deus, confessar a Ele os nossos pecados, suplicar e ter a certeza de que em seu Filho Jesus Cristo Ele nos oferece o perdão. Amado Deus, nós queremos nos colocar diante de Ti com muita humildade para Te confessar todos os nossos pecados. Foram os meus pecados, Senhor, que o Teu Filho Jesus Cristo suportou na cruz. Foi por minha culpa que Ele morreu. Reconheço que em mim não há bem algum que eu possa fazer para me justificar diante de Ti. Entretanto, eu confio na Tua graça e misericórdia e nos méritos de Jesus. Tem compaixão de mim, Senhor, e por amor do Teu Filho Jesus Cristo, concede-me o Teu pleno perdão. Pelo poder do Teu Espírito Santo, ajuda-me a viver segundo a Tua vontade. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a cada um de vocês que com essas palavras também fizeram a sincera e verdadeira confissão dos seus pecados, a cada um de vocês que está verdadeiramente arrependido, que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e que quer viver de acordo com a vontade do nosso Deus, auxiliados pelo Espírito Santo, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a cada um de vocês o grande amor que o nosso Pai eterno tem e teve por nós, e da parte também por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoou cada um dos seus pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos ouvir a leitura do Salmo da Páscoa, Salmo número 16. Guarda-me, ó Deus, pois em Ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus o Senhor, Tu és o meu Senhor, tudo o que eu tenho de bom vem de Ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus, o meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro, porque Tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho Te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A Tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Nós vamos ouvir agora mais um hino. Vossas
Nós vamos agora ouvir o texto do Santo Evangelho sobre o qual nós vamos meditar nesta noite, o Evangelho da Páscoa, Marcos 16, do versículo 1 até o versículo 8. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntaram umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, nós vamos ouvir ainda mais um hino. Sei que vive o Redentor, sobre a morte é vencedor. Ele aqui na cruz morreu, reina em glória lá no céu. Junto ao Pai em grande amor, intercede a meu favor. Quer em tudo me guiar, do pecado me guardar. E livrando de temor, alivia minha dor, concedendo vida e paz, alegria lento traz. Em Jesus seguro estou, pois a morte me livrou. Minha vida aqui darei, a servir meu Deus e Rei. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do seu Santo Espírito estejam conosco ao meditarmos nessa sua santa palavra. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós temos lembrado que a Páscoa é a maior e mais importante festa do cristianismo, porque sem a ressurreição de Jesus Cristo, toda a nossa fé, toda a nossa vida espiritual seria uma coisa vã. E eu pergunto a vocês, vocês já pensaram como seria esta nossa vida sem a certeza da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, o que também nos dá a certeza da nossa ressurreição? Como seria a nossa vida se a morte fosse o fim de tudo?
algumas consequências são previsíveis com relação a isso, né? Provavelmente nós cristãos seríamos pessoas infelizes, porque estaríamos depositando toda a nossa vida e confiança em alguém que permaneceu na morte. Por outro lado, nós talvez tentaríamos buscar formas de prazer para tornar esta vida agradável durante o curto período em que nós estamos aqui no mundo. Tentar aproveitar a nossa vida ao máximo. Mas nós temos um Deus que é um Deus amoroso. Nós temos um Deus que nos enviou um Salvador, que não ficou na cruz, que não ficou no túmulo, mas que ressuscitou como havia prometido. Voltou à vida. E Ele nos dá também a garantia de que nós, quando cremos nele, também um dia não ficaremos na morte, mas seremos ressuscitados para uma vida eterna e maravilhosa. E a celebração da Páscoa, da certeza de que Cristo ressuscitou, é a maior prova disso. Nós podemos afirmar, então, que o cristianismo é a religião que proclama a vida. É a religião da vida, de um Senhor que está vivo, que proclama, que enaltece, que valoriza e que promove a vida. E aí, mais uma pergunta. O quanto a ressurreição de Jesus, o quanto a certeza de que Jesus não permaneceu na morte, mas ressurgiu, tem transformado a minha vida no dia a dia, tem me feito lutar pela vida, tem me feito lutar pelo bem-estar do meu próximo, como pessoa e também como igreja. Nós, como servos e seguidores de Cristo, devemos ser promotores desta vida. Nós devemos viver a cada novo dia a certeza de que nós temos um Senhor vivo e não um Senhor morto. E nós temos demonstrado isso. Nós temos demonstrado que o nosso Senhor é alguém que vive e está conosco e nos faz viver uma vida diferente? Ou será que a nossa vida tem mostrado que nós não nos importamos com este nosso Senhor e acabamos negando a nossa fé nele? Eu quero convidar a cada um de vocês que agora está acompanhando essa mensagem a juntos olharmos para um personagem que é citado no texto do Evangelho de Marcos, do texto que nós ouvimos há pouco. Um personagem que, assim como nós, cristãos, também prometeu ser fiel a Jesus Cristo. Também prometeu nunca abandonar este seu Senhor e Salvador. Quando as mulheres chegam lá no túmulo de Jesus no domingo de manhã, elas ouvem a seguinte mensagem do anjo: agora vão e dê este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo como ele mesmo disse. Queridos irmãos e irmãs, vocês já imaginaram como foi para Pedro acordar no sábado de manhã, logo após a crucificação de Jesus? No dia após a crucificação de Jesus? O que passava no coração e na mente de Pedro? Pedro, que pouco antes de Jesus ser preso, se mostrou tão autoconfiante, ele nunca acreditaria que poderia abandonar o seu Senhor. Ele mesmo afirma para Jesus: mesmo que eu tenha de morrer com você, eu nunca lhe negarei. Então, horas depois, o apóstolo Pedro, no pátio da casa do imperador, quando Jesus está sendo julgado, ele nega Jesus 3 vezes. Ele nega conhecer o seu mestre. Imaginem, aquela imagem não deveria sair da cabeça de Pedro quando Jesus cruza o pátio e o galo canta e seus olhares se cruzam, os olhares de Jesus e de Pedro. E Pedro se lembra do que Jesus havia dito e chora amargamente por causa da sua negação a Jesus. Lucas registra assim este momento. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que é que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou.
Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Como conter as lágrimas? Jesus tinha avisado a Pedro o que aconteceria, mas Pedro estava muito cheio de si para dar ouvidos ao seu mestre. E agora, Pedro não podia mais desfazer o mal cometido. Jesus estava morto. O que Pedro faria com a culpa que tomava conta do seu ser? Então, vem a notícia. A ordem do anjo: agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês vão vê-lo como ele mesmo disse. As mulheres viram Jesus. Jesus estava vivo e queria se encontrar com os seus discípulos. Mas será que isso era mesmo uma boa notícia para Pedro e para os outros discípulos? Se realmente era verdade aquilo que as mulheres estavam falando, como eles poderiam encarar o seu mestre, a quem negaram, a quem abandonaram no momento mais difícil, no momento em que ele mais precisava? Mas prestem atenção nessas 2 pequenas palavras que o anjo diz às mulheres. Palavras que oferecem conforto e esperança. A Pedro. Nessas 2 palavras, o anjo está sinalizando não somente a Pedro, mas também aos outros discípulos, que Pedro é amado, que os outros discípulos continuam sendo amados. A mensagem daquele túmulo vazio não é nada mais, nada menos do que uma mensagem de perdão, uma mensagem de graça. Queridos irmãos e irmãs, Deus não deseja que os nossos pecados do passado, que a nossa falta de fidelidade, lealdade e amor a Ele nos mantenham distantes dele. Pelo contrário, a sua compaixão, a sua doce graça, que estão expressas nessas palavras para Pedro, elas também são para você. Essas palavras também são para mim. Nós podemos escrever ali, ao lado do nome de Pedro, o nosso nome, sabendo que esta mensagem de amor e de perdão, ela é dirigida a cada um de nós. Nós que vivemos num mundo tão perturbado e que por isso, e por sermos pecadores, vivemos em pecado, e aqueles que pelo conhecimento da palavra de Deus são confrontados com esses pecados, e esses pecados trazem sofrimento, trazem dor ao seu coração, por ser um abandono, uma traição ao Senhor Jesus. Se você tem sofrido isso, se você tem sofrido com os seus erros e fracassos do passado, pegue e escreva seu nome ali no texto do Evangelho, ao lado do nome de Pedro. Mas por mais que nós estejamos arrependidos, por mais que nós choremos por causa dos nossos pecados, por mais que nós tenhamos boas intenções, nada disso pode transpor o abismo que o pecado criou entre nós e o nosso Salvador Jesus. E a boa nova, a boa notícia do Evangelho é que essas coisas não precisam fazer isso. O nosso esforço pessoal, o nosso choro de arrependimento não precisa criar uma ponte sobre esse abismo. Porque essa ponte só pode ser criada e foi criada por Jesus através da sua morte e ressurreição. Por causa da sua morte e ressurreição, todos os nossos pecados, eles foram pagos, foram perdoados completamente. Claro que isso é difícil de acreditar. Para Pedro também foi difícil de acreditar. Mas nós olhamos os outros relatos dos evangelhos e vemos que dias depois, Pedro, os outros discípulos estão sentados na praia e estão ao redor de uma fogueira assando peixes para uma refeição, e Jesus chama Pedro de lado e pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, você me ama? Quando Jesus faz essa pergunta pela 3ª vez, então Pedro chora, porque ele percebe, ele se dá conta do quanto ele havia falhado, o quanto ele havia decepcionado o seu Senhor e Mestre. E após cada resposta de Pedro, sim, eu te amo, Jesus
replica dizendo: tome conta das minhas ovelhas. São palavras de amor, são palavras de uma graça maravilhosa. Nas mãos de Pedro e nas mãos dos outros discípulos, Deus confia a sua igreja. Ao lado daquele fogo naquele dia, Jesus acende um fogo diferente no coração de Pedro e dos seus companheiros, dos seus discípulos. Um fogo ardendo para proclamar o amor de Cristo. Essa é a natureza do amor de Deus. Se nós não temos dignidade nenhuma em nós para recebermos o perdão, entra o nosso Senhor Jesus Cristo com a sua obra. Ele não apenas nos perdoa, mas ele também confia a sua igreja em nossas mãos. A mensagem do anjo para aquelas mulheres é uma mensagem para cada um de vocês, é uma mensagem para mim. Conte aos discípulos e a Pedro. Nós, como cristãos, recebemos esta tarefa, contar a respeito do amor de Deus a todas as pessoas que Deus colocou em nossa vida. Deus, ele nos dá essa sublime tarefa. Vão e digam aos outros: Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo quer estar com você todos os dias da sua vida. A mensagem do túmulo vazio é sobre um Senhor que é capaz de vir ao encontro de cada um de nós, vir ao encontro das nossas necessidades, não importa pelo momento em que nós estejamos passando. Jesus Cristo está vivo e Ele quer estar ao seu lado. Ele quer te oferecer paz, tranquilidade e a certeza de ter um Senhor que nunca te abandona e que quer te levar para o céu. Queridos irmãos, nós não podemos, como cristãos, vivermos uma vida como se o nosso Senhor estivesse morto. Quem crê realmente em Jesus é capaz de colocar em prática a sua fé, levando uma vida de acordo com a sua santa e boa vontade. Todos nós, cristãos, prometemos um dia, como Pedro, ser fiéis a Jesus até a morte e nunca o abandoná-lo. Mas, assim como Pedro, nós também tantas vezes negamos a Jesus na nossa vida. E como é que nós fazemos isso? Nós tantas vezes negamos a Jesus quando não aproveitamos as oportunidades que nós temos de estarmos em contato com a sua palavra, de participarmos da sua Santa Ceia e recebermos seu verdadeiro corpo e sangue. Quantas vezes nós deixamos de participar dos estudos bíblicos, reuniões de departamentos e tantas outras oportunidades onde Jesus quer estar conosco, quer estar ao nosso lado. Quantas vezes nós desprezamos as pessoas necessitadas, nas quais o nosso Senhor Jesus Cristo vem ao nosso encontro e nos dá a oportunidade de demonstrarmos o nosso amor. Quantas vezes nós negamos a Jesus quando nós não o colocamos em primeiro lugar, quando pensamos em administrar o nosso corpo, os nossos bens materiais, o nosso tempo. Cada vez que nós não demonstramos com as nossas palavras e ações que nós cremos, que nós amamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes, queridos irmãos e irmãs, nós deixamos de ser os mensageiros da salvação e vivemos como se o nosso Senhor Jesus Cristo ainda estivesse morto. Mas Jesus está vivo. Jesus está vivo e quer estar com você, quer estar ao seu lado. Ele quer nos fazer entender que a nossa vida é muito mais do que os poucos anos que nós passamos aqui na terra. Jesus quer fazer conosco como fez com Pedro. Ele quer que nós saibamos que Ele nos ama, que Ele quer nos perdoar e quer colocar em nossas mãos esta tarefa tão bonita de conduzir a Igreja de Cristo, de continuar pregando e falando a respeito do seu amor, esta tarefa de evangelizar o mundo. Jesus está vivo e Jesus quer estar com você. Ele quer nos ver, Ele quer nos encontrar sempre de novo na sua palavra, nos sacramentos. Ele quer nos encontrar no irmão da fé, no irmão necessitado. E a cada vez que Ele vem ao nosso encontro, Ele nos oferece o seu perdão. Ele também nos envia a anunciar o seu amor ao mundo. Queridos irmãos e irmãs, a minha oração nesta semana de celebração da Páscoa é que a nossa atitude, a atitude de todo aquele que confessa a sua fé em Jesus Cristo,
seja uma atitude de amor ao próximo, de amor a Cristo e de dedicação ao trabalho do seu reino. Vamos viver a fé que Ele nos colocou em nossos corações. Vamos viver a fé naquele que viveu, morreu e ressuscitou para nos dar a certeza de que Ele não só quer estar conosco aqui no mundo, mas Ele quer estar conosco na vida eterna nos céus. Amém. Que este amor do nosso Deus, que é muito maior do que a nossa razão humana pode compreender, guarde os nossos corações e as nossas mentes para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário espírito. Amém. Nós vamos ouvir mais um hino. Já rolou, do sepulcro a grande pedra já rolou. Já rolou, do sepulcro a grande pedra já rolou. Meu Senhor ressurgiu, para o céu subiu. Já rolou, do sepulcro a grande pedra já rolou. Já se foi, todo peso da minha alma já se foi. Já se foi, todo peso da minha alma já se foi. Meu Jesus o levou, sobre a cruz expiou. Já se foi, todo peso da minha alma já se foi. Nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Ó Deus eterno, nós continuamos celebrando a ressurreição do Teu Filho Jesus Cristo. Por isso te louvamos, porque pela bela obra redentora dele, nos resgataste da maldição do pecado e nos destes a certeza de que um dia estaremos com ele na vida eterna. Ó Senhor Jesus Cristo, obrigado porque com o teu castigo pagaste pelos nossos pecados. Que a bandeira da tua vitória se torne conhecida em todo o mundo, para que todos conheçam a esperança da ressurreição. Que neste dia o mundo possa ouvir e receber a mensagem do Cristo vivo. Que esta mensagem liberte aqueles que estão nas ilusões, aos que não confessam a fé no Salvador Jesus, que tenham a oportunidade de conhecer a esperança da ressurreição. Ó Espírito Santo, fortalece a nossa fé no Salvador e enche o nosso coração com a paz e a alegria da ressurreição. E firmados na certeza da ressurreição de Jesus, tira de nós o medo da morte e todos os medos que nos impedem de viver a fé em Ti. Dá-nos, Senhor, a certeza e a alegria de sabermos que Tu estás vivo e Tu queres estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido Deus, neste tempo em que estamos inquietos e angustiados, Te pedimos que olhes para cada um de nós com bondade, livra-nos de sofrer
todos os males que possam afetar o nosso corpo e a nossa alma. Ampara e cura aqueles que foram atingidos por alguma enfermidade, aos que estão hospitalizados, que possam receber alívio de suas dores e de suas doenças. Consolam os que choram a perda dos seus entes queridos e nos dê a certeza do feliz encontro nos céus. Que o teu bondoso olhar esteja sobre todos, especialmente sobre os que estão em situação de risco, sobre aqueles que perderam o seu emprego e aqueles que não têm de onde tirar o seu sustento. Mostra-lhes o teu infinito amor e dê a cada um de nós um coração generoso para ajudar aqueles que mais precisam. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus ressuscitado. Ouve-nos, ó Deus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Mais uma vez, chamam muito bem-vindos a todos os nossos irmãos e irmãs que estiveram conosco unidos na mesma fé, mesmo estando tão distantes, pessoas que estão nos acompanhando aqui perto, pessoas que estão nos acompanhando também de muito longe, estamos sempre juntos na mesma fé no nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu, ressuscitou, está vivo e com certeza está conosco hoje, recebendo esse nosso culto. Nós convidamos a todos amanhã a acompanharem também o nosso momento devocional às 19h30. Que Deus lhes dê uma noite de descanso. Vamos ainda ouvir mais um hino ao encerrarmos esse nosso momento de culto. Boa noite a todos. Cantamos teu louvor, alegres ao teu templo aqui deixar. Bendito és tu, conosco está, Senhor, com tua paz vem nos abençoar. Que tua paz levemos para o lar, conosco fica até o anoitecer. E do pecado, ó Pai, vem nos guardar e faze-nos teu nome engrandecer. Que tua paz nos sirva de fanal durante a noite para nos guiar da escuridão da vida e contra o mal, pois luz e trevas podes dominar. Que tua paz nos venha dirigir todo momento em nosso labutar, e quando cessa a luta no porvir, que eterna paz possamos desfrutar.